né? Durante esse tempo que nós ficamos, logo que começou a pandemia, né, e que nós começamos a ficar isolados, né, eu não fiquei tão isolada assim, porque eu tinha que sair para resolver algumas coisas, né? Na minha casa sou eu e minha filha dá aula o dia inteiro e até a noite. Então, quem tinha que sair realmente era eu, né? Então, eu saía. Mas uma coisa assim que depois, com o passar do tempo, eu comecei a observar a mim mesma, né? Que o espelho já não era assim tão chegado para mim, né? Eu levantava de manhã, quando ia ao banheiro, lavava o rosto, já escovava o dente, penteava. Era a única vez que eu penteava o cabelo que eu me olhava no espelho. Não usava mais o espelho para mais nada, né? E foi passando o tempo, aí eu vi uma reportagem que falava a respeito de espelho, que as pessoas ficam se olhando no espelho durante a pandemia, que o pessoal fica fazendo exercício na frente do espelho, que o pessoal usa o espelho para ficar se olhando. Eu falei assim, gente, eu estou fora de tudo isso, eu não uso o espelho só para de manhã lavar o rosto e pentear o cabelo, eu não uso o espelho para mais nada, né? E aí, então, comecei a observar a minha situação assim. Eu não estava tão isolada, mas eu estava isolada. Porque, à medida que a gente percebe que a gente não tem contato com outras pessoas, a gente vai se deixando um pouco. Né? Pelo menos comigo aconteceu isso. Fui me deixando, sabe? Não é questão de ser relaxada. Não tinha mais o ânimo, né? Principalmente porque eu não vinha mais na igreja, eu não tinha mais ânimo. Né? Eu ia ao mercado, mas era tudo assim, muito monótono, muito. Né? E o que nós vamos falar hoje? A respeito do espelho. Né? Eu vou falar com os irmãos a respeito do espelho. O espelho ele revela a nossa face, né? A gente, a hora que se olha no espelho, não é como eu fazia, né? Simplesmente, quando chegava tarde, eu já não lembrava nem mais como que eu estava, não sabia nem mais como que eu estava, porque realmente eu não me olhava mais no espelho. Mas o espelho ele revela a nossa face, né? Para enxergarmos nossos erros, precisamos usar outros olhos ou outras lentes, né? Mas aqui, hoje, nós não vamos falar de usar os olhos dos irmãos, porque se a gente for usar a medida com que o nosso próximo, ou nós mesmos medimos o nosso próximo, né, nós somos errados, nós erramos porque nós medimos com dureza de coração, nós não temos amor ao nosso próximo e nós apontamos o erro do nosso próximo. Esquecemos do nosso, né? Mas nós vamos nos deter em um olhar. Qual é esse olhar? A Escritura é um espelho da necessidade da alma de graça que revela o nosso verdadeiro caráter. Então, o nosso espelho nessa noite serão as Escrituras. Nós vamos nos olharmos através das Escrituras. Vermos o que a Escritura nos mostra, através do espelho das Escrituras, como nós estamos sendo refletidos. Vamos ler Tiago, capítulo 1, do 19 ao 24. Diz assim, vou esperar um pouquinho os irmãos acharem. Tiago 1, do 19 ao 24. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural.
pois a si mesmo se contempla e se retira, e para longe se esquece de como era a sua aparência. Então, aqui está o nosso espelho, né? O versículo 19, ele diz assim: sabeis essas coisas, meus amados irmãos. O versículo 19, ele começa dizendo para nós que todo homem, todos nós, temos que estar prontos para ouvir, né? Tardios para falar e tardios para se irar. Qual a importância de um relacionamento com a palavra de Deus? Qual a importância que nós damos ao espelho que é a palavra de Deus em nossa vida, todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus e vamos meditar, ler a palavra de Deus? Porque quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós meditamos na palavra de Deus, ela reflete alguma coisa para nós. Ela mostra alguma coisa para nós, né? O salmista, lá no Salmo 119, versículo 97, ele diz assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia, ou dia e noite, né? Então, o salmista está dizendo assim, que ele ama a lei, ele ama as Escrituras, ele medita, ele olha para esse espelho dia e noite. Ele busca o reflexo desse espelho, o refletir das Escrituras na vida dele dia e noite. E ele ama isso. O versículo 21, ele diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. O que significa essa palavra em nós implantada? Né? O que vem a ser a palavra em nós implantada? Quando a gente planta, a Ornelina não está aqui agora, né? A Ornelina que cuida do nosso jardim, né? Uma serva do Senhor que cuida muito bem do nosso jardim. E ela está sempre falando, né? Eu não posso ir água nas minhas plantas, água nas minhas plantas, cuida das minhas plantas. Então, esse cuidar, a palavra de Deus implantada em nós, nós precisamos adubar a palavra de Deus. O que é adubar? Né? A gente vai revolver a terra, né? Adubar, né? Para que haja uma raiz, né? A palavra ela tem que ter raiz profunda, né? Eu estava conversando com um conhecido e eles estão fazendo a planta de uma casa e eles estavam comentando a profundidade que precisava para poder levantar a casa deles por causa que o chão... Aí explicou uma porção de coisa que eu não vou entender, não vou nem saber explicar agora. E aí nós ficamos assim, nossa, mas tudo isso precisou ser profundo. Então, a mesma coisa é a palavra de Deus em nós. A raiz da palavra de Deus tem que estar em nós. Nós temos que dizer para o Senhor, Senhor, quanto eu amo a tua lei, e nela eu medito dia e noite. Eu tenho que buscar amar a palavra de Deus e deixar que ela penetre no nosso coração, como nós lemos lá em Provérbios, né? Foi uma das leituras que foi dirigida aqui no culto. Ele diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Como que a palavra de Deus pode nos instruir se nós não buscamos a palavra de Deus, se nós não nos alimentamos, se nós não adubamos a nossa terra com a palavra de Deus em nossas vidas? Como podemos adubar? Como podemos ter raízes? Então, o versículo diz assim, 19: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Ouvir a palavra de Deus é ouvir e deter, né? Guardá-la. Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.
É assim que a palavra de Deus diz para nós também. Então, esse ouvir e praticar se nós ouvimos e se nós queremos praticar, ela tem que estar enraizada em nós. Porque se nós ouvimos, né? Muitas vezes a gente vem à igreja aos domingos, né? Ouvimos a palavra de Deus e, na segunda-feira, alguém pergunta para nós, como foi o culto ontem? Foi uma bênção. O que o pastor falou? Né? Então, quer dizer, eu sempre digo assim, se a gente quer ouvir aquilo que o Espírito Santo tem a nos falar, nós temos que falar para Ele quando nós estamos na hora do culto. Senhor, eu não quero sair daqui como eu entrei, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero ouvir aquilo que o Senhor tem a falar comigo. E, por certo, com certeza, Ele vai falar, se eu abrir o meu coração, se nós abrirmos o nosso coração, Ele vai falar, a palavra dEle vai ficar plantada, a semente dEle vai germinar em nossa vida, nós vamos dar frutos. Então, como diz assim, ouvir e praticar. Então, o versículo 19 diz assim, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Quando eu estava preparando essa mensagem, essa parte aqui falou muito comigo, porque ontem nós tivemos uma reunião de algumas senhoras aqui na igreja, e a gente estava falando sobre a questão do nosso ser, né, da forma que nós agimos, né? E até eu citei alguns dos apóstolos, né, as características, né, dos apóstolos, e eu falei assim, eu pareço muito com Pedro, porque eu sou muito estourada, e eu falo às vezes as coisas, de repente eu já falei, eu tenho que voltar e pedir perdão para o irmão, porque eu falei. Então, quer dizer, eu tenho que me ater a isso, né? A palavra de Deus tem que estar na minha vida de tal forma que a hora que eu vou falar alguma coisa para o irmão Donizete, eu vou parar e vou pensar primeiro, nossa, será que eu estou falando certo? Será que eu não vou magoar meu irmão? Né? Para depois eu tenho que voltar e pedir desculpa para ele, pedir perdão para ele. Então, quer dizer, nós temos que ter a palavra em nosso coração de tal forma que nós sejamos tardios para falar e tardios para se irar. Né? Aí, o versículo 22 diz assim, sede praticantes, é algo contínuo. Todo dia nós levantamos, nós temos que tomar o nosso cafezinho, mas e o nosso café espiritual? E o nosso alimento espiritual? Nós temos que nos alimentar espiritualmente. Né? Porque se a gente quer ser praticantes, é uma coisa que é algo que é contínuo, né? Não é algo, eu ouvi, eu vou continuar, vou sendo assim, mas não vou praticar. Então, quer dizer, eu estou só ouvindo, está entrando no ouvido, saindo pelo outro, eu não estou praticando aquilo que eu estou aprendendo na palavra de Deus. Então, ser praticantes é um compromisso nosso com Deus diariamente. Jesus, quando nos ensinou a oração, ele diz assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, a nossa oração para o Senhor, não é o pão nosso, o pão com café com leite todo dia, não. Sim, Ele vai nos dar, sim, todos os dias, mas o pão nosso de cada dia é o alimento espiritual de cada dia também, principalmente, porque para a gente ter a palavra de Deus, para que essa palavra de Deus possa encontrar um terreno fértil em nós, nós temos que buscar, nós temos que dizer como salmista, Senhor, quanto eu amo a Tua palavra, e eu quero me debruçar em cima da Tua palavra e aprender o que a Tua palavra diz. Eu quero buscar na Tua palavra, eu quero conhecer a Tua palavra. Então, esse ser praticante é algo contínuo, mas é algo contínuo, é o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Todos os dias. Né? Então, o versículo 23 diz assim, o semblante do seu... vamos ler o versículo 23. Diz assim, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural.
esse rosto natural que a gente olha no espelho, né? É o rosto que, quando nós nascemos, nós temos e nós continuamos com ele, né? Mas quando nós, como o pastor falou, que a gente nasce de novo, a gente tem um encontro com Jesus, então aquilo começa a ser algo contínuo na nossa vida, nós vamos crescendo dia após dia, através da leitura da palavra. Então, esse processo contínuo da palavra de Deus nas nossas vidas. Então, todas as vezes que nós olharmos no espelho, que nós buscarmos no espelho o nosso semblante, nós vamos ver uma pessoa transformada. Porque, como o homem contempla o seu rosto natural no espelho, assim percebemos o nosso rosto através da palavra de Deus. Quando nós buscamos conhecer aquilo que realmente nós somos através da palavra de Deus, nós nos deparamos com Romanos capítulo 3, versículos 10 a 18. Olha que espelho magnífico! O que esse espelho fala de nós? Né? O que esse espelho vai falar? Que eu sou. Né? Romanos 3, versículos 10 a 18, diz assim: como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Que reflexo, não? Nós olhamos no espelho, que é a palavra de Deus, e ela diz isso para nós, como nós somos, como eu sou. Né? Os meus pecados, como o salmo que nós lemos, enquanto eu calei, os meus pecados, eles foram destruindo a minha vida, a ponto de eu me diminuir, a ponto de eu sumir, porque o pecado ele vai corroendo a nossa vida de tal forma que a gente, se não for a misericórdia de Deus, nós nem força temos. É o Espírito Santo que vem e trabalha em nossas vidas. É o Espírito Santo que veio e trabalhou na vida de cada um dos irmãos, por isso os irmãos estão aqui. Porque se não fosse a obra do Espírito Santo, hoje nós contemplaríamos o nosso rosto no espelho e nós veríamos só isso que diz aqui em Romanos. Né? Nós somos essas vidas aqui, essa demonstração que a palavra de Deus nos mostra no espelho. Né? Mas nós temos o Espírito Santo que vem e trabalha em nós de tal forma que ele movimenta o nosso coração para que a gente busque a Deus, para que a gente diz para o Senhor: Senhor, quanto amo a tua palavra, que sede eu tenho da tua palavra, como a corça suspira pelas águas, né? Como diz o salmista, assim a minha alma busca a ti, a minha alma tem sede do Deus da minha salvação. Né? Então, é esse anseio que nós temos que ter pela palavra de Deus, em buscar a palavra de Deus, em conhecer a palavra de Deus, a partir do momento que nós olharmos para o espelho, que nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos falar para ele assim: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e mostra-me aquilo que o Senhor quer da minha vida. A partir do momento que a gente falar isso para o Senhor, com o nosso coração aberto, ele vai mostrar para cada um de nós aquilo que ele realmente quer de cada um de nós. O espelho, que é a palavra de Deus, vai instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir.
e sob as minhas asas você vai estar seguro. Nós estamos seguros debaixo da proteção de Deus, né? Então, quando nós contemplamos o espelho, nós vemos o retrato fiel da alma do homem na Escritura, é uma forte prova da sua verdade. A nossa miséria natural, vemos através da palavra de Deus, nós vemos a glória de Deus sendo manifestada em nossa vida, através do sangue de Jesus Cristo por nós na cruz. Foi através do derramar do sangue de Jesus Cristo que hoje nós estamos aqui, que hoje nós podemos buscar a Deus, que hoje nós podemos buscar a palavra de Deus e pedir para Ele, sonda o meu coração, crendo que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O espelho revela a nossa face, a palavra revela o nosso interior, a nossa intimidade com Cristo. A nossa cura só virá quando mergulharmos na revelação da palavra de Deus. O relacionamento diário, nós vemos nossas falhas e limitações. Todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus, se nós estivermos em falha, se nós estivermos limitados em alguma coisa, e nós formos fiéis a Ele, dizendo que nós queremos que Ele nos mostre, Ele vai nos mostrar, mas vamos ser praticantes. Ele vai nos mostrar, mas vamos praticar, né? Vamos estar praticando. Então, é através do Espírito Santo, somente o Espírito Santo é que pode fazer com que nós nos enxerguemos através do espelho, que é a nossa Escritura, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz assim, lá em 1 Coríntios 11, 28, examine-se o homem a si mesmo. Então, vamos nos examinar. Nós devemos ser sondados por Deus, devemos ir além do autoexame. Como diz lá em 1 Coríntios, examine-se o homem a si mesmo, nós temos que ir além desse autoexame, nós devemos ir atrás do exame do alto, que é o exame do Pai em nossas vidas. Quando nós dizemos para Ele assim, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Só o Espírito Santo pode nos convencer. Só o Espírito Santo pode trabalhar em nosso coração, em nossa mente. Então, lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 15, diz assim, que se hoje nós ouvirmos a sua voz, não endureçamos os nossos corações. Se Ele fala, se nós abrimos as Escrituras e falamos com Ele, Ele vai falar conosco, Ele promete, Ele é fiel, Ele cumpre, Ele fala conosco. Mas se ouvirmos a sua voz, não vamos endurecer os nossos corações, porque Ele é fiel e justo, Ele está conosco, né? E concluindo, meus irmãos, a palavra de Deus deve ser nosso alimento diário. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É o Salmo 119, versículo 11. Nós nos alimentamos e nós guardamos bem no nosso coração a palavra de Deus para que nós possamos ficar com ela ali e a gente ir ruminando essa palavra durante o dia, né, para a gente poder ir buscando e crescendo, praticando, né? Quem pratica a palavra conhece a si mesmo, é o espelho, ela é o nosso espelho. Mas nós devemos tomar cuidado para não ser como eu. Fui, que eu falei que eu era no começo da pandemia. Eu apenas olhava de manhã, na hora do almoço eu nem lembrava mais como eu estava. Né? Não olhava mais no espelho, não sabia nem mais como que eu era. Né? Oi? Você engordava. Então, mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não fazer isso com o espelho da palavra de Deus. A gente lê de manhã porque a gente tem costume. Eu tenho que fazer a minha devocional. Eu vou levantar, eu vou ler hoje, eu vou ler tal parte Então a gente lê um trechinho da palavra de Deus, fecha, Senhor, muito obrigada por esse dia, pela noite que eu tive, muito obrigada, em nome de Jesus, amém, e acabou por ali. Já na hora que eu fechei a Bíblia, eu não lembro mais o que eu li. Eu contemplei o espelho, mas eu não vi o que tinha no espelho. Eu não vi o que estava sendo refletido no espelho. Eu gosto muito de um texto que está em Salmo
capítulo 25, versículo 14, que diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Nós queremos ser íntimos do Senhor, Ele se mostra para nós, mas nós temos que buscar. João 15, capítulo 15, versículo 15, diz assim: Jesus disse para os discípulos: já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Aqui Ele deixou escrito para nós. A gente não precisa ficar indo atrás de palavras que estejam fora da palavra de Deus, porque aqui está o nosso alimento, aqui está o espelho refletido para nosso dia a dia. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, está aqui o pão nosso de cada dia. É aqui que nós vamos refletir, que o Espírito Santo vai mostrar para nós o nosso caminho. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Prova-me, mostra para mim, e o Senhor vai mostrar. Amém.